Oi, minha deusa, filha da energia de Afrodite. Se você já sentiu que ele te quer, mas não te assume, não se posiciona, não te escolhe de verdade, então você não está confusa. Você está percebendo algo que a maioria das mulheres ignora. Porque quando um homem quer, mas não assume, isso não é sobre falta de sentimento. É sobre dinâmica. E hoje você vai entender exatamente o que está por trás disso. E o que muda completamente o jogo. Filha, um homem pode sim te querer, sentir atração, gostar da sua presença, e ainda assim não te assumir. E isso quebra muitas mulheres. Porque você foi ensinada que sentimento leva à atitude. Mas no masculino nem sempre funciona assim. O homem não se move só pelo que sente. Ele se move pelo que ele percebe que pode perder, ou pelo que ele ainda acha que já tem garantido. E aqui começa o problema. Quando você sente que ele quer, mas não assume, o que você faz? Você tenta entender, você tenta ajudar, você tenta mostrar que vale a pena. Você se aproxima mais. E sem perceber, você entra no lugar de quem está disponível, sem ser escolhida. E isso muda tudo, porque quando ele sente que não precisa se posicionar, ele não se posiciona. Agora vamos mais fundo. Isso ativa em você algo antigo. A sensação de não ser suficiente. O medo de não ser escolhida. A necessidade de provar valor. E aí você começa a fazer mais. Se mostrar mais. Se ajustar mais. Esperar mais. E quanto mais você faz isso, mais você se afasta do lugar de escolha. Afrodite não corre atrás de decisão. Afrodite não tenta convencer ninguém a ficar. Afrodite observa. Ela sente. E principalmente, ela se posiciona internamente. Porque ela entende algo que muda tudo. Um homem só assume aquilo que ele sente que pode perder. E não aquilo que está sempre disponível. Filha, presta atenção nisso. Ele não te assume. Não porque você não tem valor, mas porque a dinâmica não exige isso dele. E enquanto você estiver presente, mesmo sem ser escolhida, ele não precisa mudar nada. E aqui está o ponto que poucas mulheres têm coragem de encarar. Às vezes, você está facilitando a ausência de posicionamento dele. Filha, existe uma dinâmica que quase ninguém te explica. Quando você permanece mesmo sem ser escolhida, você ensina o outro que ele pode continuar assim. Não é o que você fala que define isso. É o que você aceita. Um homem observa comportamento, não discurso. Se ele sente que você continua disponível, mesmo sem posicionamento dele, ele entende que não precisa se mover. E não é maldade. É comodidade emocional. Filha, existe um ponto silencioso onde tudo começa a sair do eixo. Não é quando ele se afasta. É antes disso. É quando você começa a se observar demais. Quando você pensa no que dizer. No tempo de resposta. No jeito de agir para não perder. Você ainda está ali, mas já não está inteira. Você começa a negociar pequenos pontos. Aceita menos presença. Justifica comportamentos. Diminui incômodos. E chama isso de paciência. Mas não é paciência. É adaptação ao pouco. E toda vez que você se adapta ao pouco, você ensina o outro até onde pode ir. Sem esforço, sem entrega, sem assumir. E esse é o lugar onde muitas mulheres se perdem. Porque continuam disponíveis, mesmo não sendo escolhida. Agora entende isso com clareza. O homem não analisa como você analisa. Ele sente. Ele percebe o quanto você está disponível. O quanto você tolera. O quanto você permanece mesmo sem definição. E isso cria um padrão. Se você fica, sem ele precisar se posicionar, ele entende que pode continuar assim. Não porque ele é ruim, mas porque não existe pressão interna nele para mudar. E aqui está a virada que poucas mulheres enxergam. O comportamento dele se ajusta ao nível de exigência que você sustenta. Filha, um homem assume quando existe peso emocional, quando existe risco, quando existe a possibilidade real de te perder. Mas se você continua ali, presente, disponível, compreensiva, mesmo sem ser escolhida, ele não sente esse risco. E sem risco, não existe movimento. Você pode ser incrível, bonita, interessante. Mas se a dinâmica está confortável para ele, ele não muda. Agora presta atenção nisso. Não é sobre sumir para provocar. Não é sobre fazer jogo. É sobre sair do lugar onde você aceita menos do que merece. É interno. É quando você para de sustentar algo que não te sustenta. Quando você para de preencher o silêncio. Quando você para de justificar o que te confunde. E começa a se observar com verdade. Se isso não me escolhe, por que eu continuo escolhendo isso? Essa pergunta muda tudo. Porque ela te tira do lugar de espera e te coloca no lugar de decisão. Filha, quando você volta para o seu centro, sem drama, sem confronto, sem explicação excessiva, algo muda. Sua energia muda. Você não responde mais da mesma forma. Você não se entrega no mesmo nível.
Você não sustenta o mesmo ritmo. E isso cria um impacto, porque agora ele percebe que você não está mais disponível do mesmo jeito. E é aí que o movimento começa. Não porque você pediu, mas porque você mudou de lugar. Filha, se ele não te assume, você precisa parar de tentar ser suficiente para isso acontecer. Porque não é sobre fazer mais. É sobre parar de aceitar menos. Quando você entende isso, você deixa de se moldar. Deixa de esperar. Deixa de sustentar algo sozinha. E volta para o único lugar que realmente importa. O lugar onde você se escolhe. Filha, existe um impulso que te tira do seu centro. É o impulso de resolver, de entender, de ajustar o que ainda não está claro. Você sente a ausência dele e tenta preencher. Manda mensagem, puxa assunto, cria proximidade. Mas não porque está leve, e sim porque está desconfortável. E quando você age a partir do desconforto, você não sustenta valor. Você busca alívio, e isso muda completamente a energia. Porque o outro não sente mais presença. Ele sente necessidade. Você pode sentir saudade, pode sentir vontade, pode pensar nele. Isso não é o problema. O problema é o que você faz com isso. Se toda emoção virar ação, você perde profundidade, porque não existe espaço. E sem espaço, não existe construção. Uma mulher que sustenta o que sente, sem se precipitar, cria tensão emocional. E é essa tensão que mantém o interesse vivo. Filha, o silêncio não é vazio. O silêncio comunica. Quando você para de reagir, quando você não corre para preencher, quando você não tenta manter o contato a qualquer custo, você cria um campo diferente. Um campo onde ele precisa se mover. Ou ele se aproxima, ou ele se afasta de vez. E qualquer uma dessas respostas é verdade. E verdade organiza a sua vida. Agora olha isso com coragem. Você não está com medo de perder ele. Você está com medo de sentir o vazio. E por isso você continua. Mesmo quando não é escolhida. Mesmo quando não é assumida. Mesmo quando algo dentro de você já percebeu. E enquanto esse medo te guiar, você vai aceitar menos do que merece. A mudança começa quando você para. Para de justificar. Para de insistir. Para de tentar manter algo que não está inteiro. E volta para si. Sem barulho. Sem anúncio. Sem necessidade de provar nada. Você apenas muda o lugar de onde se relaciona. E isso altera tudo. Filha, quando você entende o seu valor, você não negocia presença. Não aceita dúvida como resposta. Não se adapta à indefinição. Você observa, sente e escolhe. E quando você escolhe a si mesma, você deixa de sustentar situações que não te escolhem. E é nesse momento que algo muda. Você não está mais disponível do mesmo jeito. Não responde com a mesma energia. Não entrega na mesma intensidade. E isso é percebido, porque agora existe contraste. E contraste gera percepção. E percepção gera movimento. Filha, um homem pode te querer, mas só assume quando existe verdade na dinâmica. E verdade só existe quando você não se abandona. Quando você não se oferece além do que recebe. Quando você não permanece onde não há clareza. E isso não é frieza. Isso é consciência. Filha, existe um limite que não precisa ser dito. Ele é sentido. É quando você não aceita mais o meio termo. Não aceita mais presença parcial. Não aceita mais dúvida travestida de interesse. Você não precisa avisar. Você apenas não se entrega mais da mesma forma. E isso cria um impacto silencioso. Porque agora ele percebe que existe algo diferente. Algo que ele não controla mais. Antes você estava sempre ali. Sempre pronta. Sempre acessível. E isso parecia certo. Mas não gerava valor. Porque o que está sempre disponível não precisa ser conquistado. Quando você muda isso. Quando você passa a existir além dele. Com sua vida. Com seu tempo. Com sua energia direcionada para você. Ele sente. Não porque você avisou. Mas porque a dinâmica mudou. Filha, existe um limite que não é falado. Mas é sentido. É o limite entre se envolver e se perder no envolvimento. No começo você está leve. Você é você. Você não força. Mas aos poucos, você começa a se ajustar. E quando esse ajuste passa do ponto, você sai do seu eixo. E quando você sai do seu eixo, a dinâmica muda. Sem aviso. Sem explicação. Você não precisa ser mais interessante. Não precisa ser mais disponível. Não precisa fazer mais. Você precisa parar de se exceder. Parar de dar além do que recebe. Parar de sustentar além do que é sustentado. Porque o excesso quebra o equilíbrio. E sem equilíbrio, não existe construção real. Filha, o que muda o desfecho não é o quanto você sente. É o quanto você sustenta a si mesma. Mesmo sentindo, é quando você não corre para aliviar a ansiedade. Não se antecipa para manter presença. Não se oferece para garantir espaço. Você permanece, inteira, lúcida, presente em si. E isso cria algo raro.
Você deixa de ser previsível. Deixa de ser acessível a qualquer momento. Deixa de ser alguém que sempre está ali, independente de como é tratada. E quando isso acontece, o outro precisa se reposicionar. Porque agora existe valor. E valor não se impõe. Se sustenta. Aqui está o ponto mais profundo. Você precisa estar disposta a perder para não continuar se perdendo. Porque enquanto você tenta manter a qualquer custo, você se afasta de si. E quando você se afasta de si, nada se sustenta. Mas quando você se mantém, mesmo diante da possibilidade de perder, você muda completamente o jogo. Porque agora, ou ele se move, ou você segue. E qualquer uma dessas escolhas te mantém inteira. Filha, entende isso com verdade. Você não precisa fazer ele te assumir. Você precisa parar de permanecer onde não existe escolha clara. Porque quando você se mantém em dúvida, em espera, em justificativa, você se afasta do seu próprio valor. E nenhuma relação se sustenta quando você precisa se diminuir para caber. Agora escuta isso com consciência. Se ele te quer, mas não te assume, a pergunta não é mais sobre ele, é sobre você. Por que você ainda está disponível para algo que não te escolhe? Quando você muda essa pergunta, você muda tudo. Você sai do lugar de quem espera e volta para o lugar de quem decide. E é desse lugar que a vida se reorganiza, que o interesse muda, que a dinâmica vira. Não porque você correu atrás, mas porque você voltou para si. Agora guarda isso. Você não é opção, você é escolha. E quem não consegue sustentar isso, simplesmente não te acompanha.